Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes de estarmos mais uma vez na presença do Senhor, podendo adorá-lo, exaltá-lo e glorificá-lo na beleza da sua santidade. Já sentimos a presença de Deus aqui nessa noite e tenho certeza que o Senhor continuará falando conosco através da sua palavra. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 4. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado no decorrer da nossa caminhada, porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui nessa noite. Então toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração seja tributada ao Senhor. Lucas capítulo de número 4, quantos encontraram, pode dizer amém? Amém. A partir do primeiro versículo, o texto diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e somente a ele servirás. Levou também a Jerusalém, pô-lo sobre um pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo de toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Glória a Deus. Irmãos e amigos que estão acompanhando o nosso culto também pela internet, gostaria que os irmãos deixassem a sua Bíblia aberta nesse texto que nós acabamos de ler aqui nessa noite, porque nós faremos uma mensagem expositiva desse texto, e eu gostaria que os irmãos tivessem atenção em alguns detalhes que esse texto ele vai nos trazer nessa noite, de uma passagem tão conhecida que fala sobre a tentação de Jesus. Todos nós sabemos que Jesus ele tinha o objetivo central do seu ministério, que era buscar e salvar aquele que se havia perdido. Mas para isso Jesus precisava
passar por algumas etapas nesse seu ministério. E aqui, esse momento crucial do ministério de Jesus, foi um momento de tamanha importância e de relevância, e que nos traz ensinamentos preciosos, e eu quero compartilhá-los aqui nessa noite. Lembrando que o texto ele vai mostrar que Jesus ele tinha acabado de sair do seu batismo no Rio Jordão. Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista, e a Bíblia diz que o próprio Pai testifica o batismo de Jesus dos altos céus, quando ele abre o céu e uma pomba, o Espírito Santo em formato corpóreo de uma pomba, desce sobre Jesus, e ao mesmo tempo uma voz ecoa do céu dizendo: eis aí o meu filho, em quem minha alma se compraz. Naquele momento, Jesus é imbuído do Espírito Santo, e agora o texto diz que ele vai para o deserto. E eu acho interessante esse texto, porque já começa a narrativa dizendo no primeiro versículo: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado para o deserto. Jesus aqui não foi cheio do Espírito Santo para ser levado para um oásis. Jesus aqui não foi cheio do Espírito Santo para ser levado a uma festa. Porque para algumas pessoas, irmãos, ser cheio do Espírito Santo tem uma ideia diferente. Ser cheio do Espírito Santo não é só para você exercer os dons espirituais que vêm atribuídos ao Espírito Santo. Isso é muito bom, sim, e nós precisamos buscar os dons do Espírito, mas ser cheio do Espírito Santo não é para você só falar em línguas, não é só para você ter dom de cura, não é só para você ter o dom de profetizar, mas ser cheio do Espírito Santo é para você enfrentar deserto. Diga para quem está do seu lado: quer ser cheio do Espírito Santo? Então seja cheio para enfrentar desertos. Está claro no texto, irmão, não sou eu que estou dizendo. Jesus foi cheio do Espírito Santo aqui, e logo em seguida foi levado, pastor Marcelo, para o deserto. Glória, aleluia. E o interessante é que quem conduziu, pastor Carlos, Jesus para o deserto foi o próprio Espírito que o encheu. Oh glória, não foi o diabo. E aqui, irmão, eu quero abrir um parêntese. Nem todo deserto que você enfrenta foi o diabo que te levou. Nem todo deserto que eu atravesso e que você atravessa foi o inimigo que te colocou lá. O que está o texto falando para a gente aqui nessa noite, que Jesus tinha acabado de ser cheio do Espírito Santo, e o próprio Espírito o conduziu até o deserto. O deserto tem propósito, meu irmão. O deserto não foi por acaso, aleluia. O deserto na minha vida e na tua vida não é por acaso. Ele sempre vai ter um propósito. O próprio Espírito Santo levou Jesus para o deserto. E qual foi a finalidade? Para que ele pudesse enfrentar tanto o deserto quanto as tentações.
Porque Deus te enche do seu espírito para você poder não sucumbir no momento da tentação. Sabe por que eu e você estamos aqui nessa noite? Porque nós somos cheios do Espírito Santo e não cedemos às tentações durante talvez toda a semana, durante talvez todo este mês. O diabo nos tentou, o diabo tentou te derrubar, tentou te parar, tentou te neutralizar, mas glórias ao Senhor que você está aqui, aleluia, porque você é cheio do Espírito Santo. Quantos acreditam nisso, pode levantar a mão. O deserto, irmão, ele é necessário. Que isso, pastor? Você está dizendo que é necessário eu passar por deserto? Sim. Crente que não passa por deserto não tem, irmão, intimidade com Deus, não tem particular com Deus, não tem experiência com Deus. Então é por isso que nós precisamos passar pelos desertos, porque só no deserto, irmão, vão acontecer 3 coisas, 3 processos. O primeiro, no deserto, o que acontece? Você se esvazia de você mesmo. Irmão, no deserto não tem rico, no deserto não tem pobre, no deserto não tem sabedoria, no deserto não tem diploma, no deserto não tem anel no dedo, no deserto não tem conhecimento, no deserto todo mundo tem que se esvaziar de si mesmo. Aleluia. E vou te dizer mais uma coisa, irmão. Jesus enfrentou o deserto, mas não precisava provar nada para ninguém. Sabe por que ele enfrentou o deserto? Para deixar o legado para mim e para você, para ele mostrar do jeito que você tem que enfrentar. É do mesmo jeito que ele enfrentou o deserto. Aleluia. O deserto ele é inevitável, mas o Senhor está contigo no meio desse deserto. Será que você pode repetir isso para alguém que está do teu lado? Diga: o deserto é inevitável, mas Ele está contigo nesse deserto. Durante 40 anos, irmãos, Deus guiou Israel no deserto. E o texto diz: nem um dia sequer, pastor Vitor, Deus abandonou Israel no deserto. E olha que a Bíblia diz que Israel era de dura cerviz, hein? E olha que a Bíblia diz que Israel era de dura cerviz, era um povo difícil, mas nem por isso Deus abandonou Israel no deserto. Se Deus não abandonou Israel no deserto, irmão, tu acha que Deus vai abandonar você no meio desse teu deserto? Tu acha que Deus vai abandonar você no meio dessa tua caminhada? Então dá glória a Deus nessa noite. Se você está enfrentando o deserto, Deus está contigo e não vai te desamparar nesse deserto. Aleluia. É no deserto que a gente sai da zona de conforto. Deserto não tem água, irmão. Uma hora, se tiver uma hora, ela acaba. E quando a água acaba no deserto, aí vem o momento da impossibilidade, aonde Deus entra. Oh glória. Segunda coisa que o deserto ela proporciona para nós, para a nossa vida, é a dependência. Aleluia. Aonde a confiança precisa ser depositada inteiramente em Deus. Se você quiser água no deserto, você tem que confiar em Deus. Se você quer se alimentar no deserto, você tem que confiar em Deus. Porque o povo de Israel, ele clamou contra Moisés, dizendo: Moisés, tu nos tiraste da terra do Egito, onde tinha cebola. Irmão, o povo de Israel estava com saudade de comer cebola, irmão. Pepino, irmão. Será que não tinha cebola, pepino lá no Egito? Tu nos traz para morrer aqui, Moisés, nesse deserto. Aí Moisés vai fazer o quê? Vai falar com quem pode. Aleluia.
Moisés vai conversar com quem pode, com quem tem, com quem faz, com quem dá, aleluia, com quem pode resolver. Deus está falando aqui nessa noite. O teu deserto está complicado, vai falar com quem pode, vai falar com quem resolve. Não adianta ficar reclamando para A, ficar reclamando para B, ficar praguejando. Não adianta ficar murmurando. Vai conversar com quem pode. Oh, glória! Moisés vai falar com quem pode, pastor Itamar, com Deus. Senhor, tu está vendo, Senhor, este povo que o Senhor tirou da terra do Egito, estão a ponto de me apedrejar, Senhor. Eu não tenho nada para dar para eles. Deus falou: Moisés, pode deixar que eu vou mandar comida. Oh, glória! Eu vou mandar, Moisés, mas tem uma coisa: eles vão ter que receber a comida e comer no mesmo dia. Não pode guardar para o dia de amanhã, não. Tá bom? Eu vou mandar uma coisa chamada maná. Aleluia. Essa palavra maná é uma palavra meia hebraica, meia egípcia, que significa: o que é isso? Eles nem sabiam o que era, porque não era da terra, era do céu. Irmão, passaram 40 anos comendo uma comida, pastor Vitor, que não era daqui. Aleluia. Eles com saudade, pastor, da cebola do Egito. E Deus está falando: que eu tenho para você é coisa do céu. Tu tá... Aleluia. Alguém já está entendendo o que Deus está falando, irmão? Tu está murmurando às vezes por uma coisa que é daqui. Deus está dizendo: eu vou te dar algo do céu. Eu vou te dar algo que você nunca viu, que tu nunca contemplou. Aprenda a confiar em Deus. Irmão, coisa linda, você conhece, mas quando a gente entra no contexto da história, é coisa linda, pastor Marcelo. Deus mandava todo dia, irmão, na alvorada, Deus mandava um maná do céu. O maná caía, até a Bíblia diz que ficava tudo branquinho. O povo saía da tenda e ia buscar o maná, aleluia. E Deus falava: não guarda para amanhã, porque o mesmo Deus que manda hoje vai mandar amanhã, vai mandar depois, vai mandar o mês que vem, aleluia. O mesmo Deus que vai mandar hoje, Ele é o Deus que vai mandar amanhã, é o Deus que vai mandar depois, é o Deus que faz completo. E os sábios dizem, irmão, os sábios judeus dizem que o sabor e o cheiro daquele maná, pastor, era como o cheiro de mel com baunilha. Oh, glória! Devia ser algo tremendo, irmão. E se alguém guardasse aquele maná, talvez pensando: eu vou guardar, é tão bom isso aqui que eu vou guardar, pastor Marcelo, porque se caso Deus se esquecer, é claro que eu estou aqui conjecturando, mas se caso Deus esquecer, amanhã eu tenho um pouquinho para comer. Aí sabe o que acontecia? Os sábios diziam que se alguém guardasse, quando abria a despensa no outro dia, aquilo que era gostoso e cheiroso estava cheio de bicho, irmão, com cheiro de um animal apodrecido há vários dias. Porque o que Deus tem para hoje é para hoje. Vou repetir, irmão, aleluia. O que Deus tem para você para hoje, toma posse hoje, porque amanhã Ele vai mandar também. Pega na mão de quem está do teu lado de cá. O que Deus tem para você hoje é para hoje. Pega para hoje. Pega porque é para hoje. Pega porque é para hoje. É para hoje. Eu estou sentindo Deus aqui. O que Ele tem para hoje é para hoje. Glória a Deus. Aleluia. O que Deus tem para hoje é para hoje, irmão. Jesus foi levado para o deserto, e o texto enfatiza: para ser tentado pelo diabo.
E o versículo de número 2: e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. Durante 40 dias o diabo tentou Jesus. Só que o interessante é que a tentação ela é gradativa. O texto diz que quando ele estava terminando os 40 dias, o diabo apareceu. Ele se manifestou. Aleluia. Irmão, o diabo ele não vai vir para te tentar quando você está forte. O diabo ele não vai vir para te tentar quando você está robusto. Ele vai esperar um momento de vulnerabilidade. O momento que você estiver fraco. Aleluia. E aí, o texto diz: 40 dias ele foi tentado, e ele não comeu coisa alguma, mas terminados os 40 dias ele teve fome. E aí o versículo 3, ele diz assim: e disse-lhe o diabo, presta atenção, eu gostaria que você repetisse comigo, vamos lá, o versículo 3, todos juntos? Vamos lá, alto bom som, 1, 2, 3, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus. Primeira coisa, irmão, quando Jesus estava terminando os 40 dias, o texto diz que ele teve fome. E aí o diabo se aproveita, achando que iria atingir Jesus na necessidade, porque a fome aqui era uma necessidade. A fome aqui era legítima. Eram 40 dias. Então Jesus estava com fome. E agora o diabo pensa: vou tentar ele na necessidade. Porque a primeira coisa que o diabo faz conosco é tentar a gente na necessidade. Quando a gente está vulnerável, teve fome. Preste atenção que a tentação não começou. O diabo não tentou Jesus com adultério. O diabo aqui não tentou Jesus com fornicação. O diabo aqui não tentou Jesus no roubo. O diabo aqui não tentou Jesus com nenhuma outra coisa que o fizesse a Jesus sair do foco. Não, ele foi diretamente na necessidade. Ele sabia que Jesus estava com fome. Aleluia. E aí o texto diz: se tu és o Filho de Deus, diga comigo, se tu és o Filho de Deus. Primeira coisa que ele faz, irmão, ele vai tentar colocar em dúvida a identidade de Jesus. E olha que nos versículos 21 do capítulo 3, eu disse aqui que Jesus tinha acabado de sair do Jordão, sendo batizado por João Batista, e o próprio Pai, o próprio Deus testificou: eis aí o meu filho. Jesus não precisava provar para o diabo que ele era filho de Deus. Mas o diabo quer colocar em xeque. O diabo quer colocar dúvida: se tu és mesmo filho de Deus. Mas Deus já tinha falado que ele era o Filho de Deus. Você já enfrentou, irmão, alguma tentação assim? Alguém chegar para você e dizer assim: tu não fala que o teu Deus cura? Tu não fala que o teu Deus faz milagre? Eu quero ver agora. Tu não é crente? Cadê o teu Deus? Aleluia. Quantas vezes a gente enfrenta esse tipo de tentação, irmão? Cadê o teu Deus?
E o diabo achou que ia conseguir vencer Jesus no argumento, indo na necessidade. A fome que Jesus estava, irmãos, era uma fome real, era uma necessidade real. Mas a Bíblia diz que Jesus usa a palavra para repreender o diabo. E aí a parte B ainda do versículo 3, ele fala: dize, se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. O problema aqui não era transformar a pedra em pão, irmão. O problema aqui era que o diabo queria tirar o foco de Jesus do propósito. Aleluia. Perceba que era sutil a coisa. Se Jesus obedecesse, ou seja, Jesus ia ter que abrir mão do propósito para poder atender a ordem do diabo, a necessidade dele. Cuidado, irmãos, cuidado, porque quando a gente estiver vulnerável em alguma situação, é aí que ele aparece para tentar você, para no momento da vulnerabilidade você ceder aquilo que ele está te pedindo. Mas nessa noite, não se esqueça, você é cheio do Espírito Santo. Aleluia. Eu profetizo em nome de Jesus que você está sendo cheio do Espírito Santo aqui nessa noite. Cheio do Espírito Santo para enfrentar as tentações. Talvez você entrou aqui nessa noite e o diabo tem tentado a tua vida, tem tentado, aleluia, você de diversas formas. Mas nessa noite o Espírito Santo te fortalece. Aleluia. O diabo não pede para Jesus fazer algo maligno, irmão. Ele pede uma coisa simples. Tu é filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Em outras palavras, tu vai resolver o meu problema e o teu. Cuidado, irmão. Cuidado. O pecado nunca vai começar vindo com cara de pecado. O pecado nunca vai vir, irmão, com cara de pecado. Ele sempre vai vir com cara de solução. O diabo, ele mostra a solução, mas ele não mostra a fatura. Ele não mostra o resultado. A fatura vai ser cobrada depois. Mas a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, meu irmão. A Bíblia diz que o Senhor não nos deixa enganado. Ele não nos deixa enganado, porque a palavra nós aprendemos aqui. Aleluia. E você tem a convicção de que Deus está cuidando de você através da sua santa palavra. Vamos adiantar aqui por causa das horas. Jesus respondeu no versículo 4 dizendo: escrito está, ô glória, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Irmão, olha que coisa tremenda. Eu acho lindo isso aqui. Jesus resolveu aquele embate com a palavra. Ele resolveu, não foi com discussão. Ele não partiu para cima do diabo. Ele não ficou degladiando com palavras com o diabo. Jesus só disse: está escrito. Oh glória. Se está escrito, eu creio. É bem verdade que tem muita gente aí, irmão, infelizmente, que já não está mais acreditando no que está escrito. Mas nós somos o povo que ainda crê. Tem mais alguém comigo aí? Tem mais alguém? Nós ainda somos daqueles que ainda creem que a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela não contém
a verdade não, irmão. Ela é a verdade. Está escrito. Se está escrito, eu creio. Se está escrito, vai cumprir. Oh, glória. Se está escrito, vai acontecer, porque está escrito. E quem escreveu não foi homem, quem escreveu foi Deus. Deus está falando comigo aqui nessa noite. Eu sinto a presença de Deus aqui. Deus está falando com pessoas aqui. Ei, irmão, se está escrito, acredita, confia. Se está escrito, é Ele que escreveu, Ele que prometeu, então vai se cumprir. Glória. Jesus usou a palavra, essa palavra está escrito lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, depois você lê na sua casa. O que Jesus falou já estava escrito. Oh, glória. Jesus não tirou da cabeça, estava escrito. Quando você passar por tentação, irmão, você fala, está escrito. Eu creio que a palavra de Deus está escrita, e se está escrita, eu creio, vai se cumprir na minha vida, porque está escrito, e se está escrito, Deus vela pela sua palavra, então acredita, meu irmão. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Quantos podem glorificar a Deus nessa noite? Aleluia. Está escrito, irmão. Se está escrito, Ele é fiel para cumprir. Versículo, vamos adiante. Versículo de número 5. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. Vamos ler o 6 também. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Até aqui. Glória a Deus. Agora, irmãos, o diabo viu que não conseguiu atacar Jesus no âmbito natural, então ele sobe o nível. Porque o diabo é assim, irmão, ele não desiste, ele muda a estratégia. Vou repetir isso aqui que isso é forte. O diabo, você e eu às vezes queremos desistir. Deus está falando aqui nessa noite. O diabo às vezes quer que a gente desista, e às vezes a gente está tão fraco que a gente quer desistir, vulnerável, mas ele nunca desiste. Ele vê que quando ele não consegue de um lado, ele vai tentar de outro, ele vai mudar a estratégia. Pastor João, ele vai mudar o plano, mas ele não vai parar. É por isso que eu e você não podemos parar também, irmão. É por isso que você tem que continuar. Porque o diabo não brinca de ser diabo. E aí ele faz uma outra proposta, ele sobe de nível. E agora ele diz, e ele vai falar assim no versículo de número 6, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esse poder e essa glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Jesus foi tentado primeiro no âmbito da necessidade, agora ele vai ser tentado no âmbito da ambição. Diga comigo, no âmbito da ambição. Esse é perigoso, irmão. Ele olhou, pastor Vitor, para Jesus e disse: no natural, na necessidade eu não consegui, mas agora eu vou mostrar para ele no âmbito da ambição. Está falando com quem, irmão? Com Jesus.
tinha toda a glória. Irmão, Jesus sabia que toda a glória era dele. Ele se esvaziou para poder vir aqui. Mas ele sabe, irmão, ele sabia que quando ele cumprisse o propósito, a glória ia voltar para ele, porque é dele, a glória é dele. Tudo é dele, é para ele, é por ele. Só sendo o diabo mesmo para pensar que ia conseguir ludibriar Jesus, irmão. Aí ele, com a petulância que ele tem, ele vai levar Jesus num alto monte. Levou Jesus. Outra coisa importante aqui, irmão. Nem sempre você vê alguém lá em cima, foi Deus que levou, tá bom? Da mesma forma que nem sempre o deserto foi o diabo que levou você, também nem sempre quando alguém está lá no topo foi Deus que levou. Está aqui no texto, Deus levou Jesus através do Espírito para o deserto, foi o Espírito de Deus que levou. E também foi o diabo que levou Jesus para o topo do monte. Tem muita gente que está lá em cima que não foi Deus que colocou. Vai cair, irmão. Já está caindo. Porque quando não é Deus que leva, só permanece lá em cima por um determinado tempo, depois cai. Posso parafrasear aqui, irmão? É melhor estar no deserto com Jesus do que estar lá em cima com o diabo. Não, isso é profético demais, irmão. Olha. Melhor. Porque você não dá com de água, aleluia, vai ter rio de água viva, vai ter terra prometida. Quem está entendendo o que Deus está falando, levanta uma não, levanta as duas mãos e adora. Adore a Deus, adore a Deus. Só quem está enfrentando o deserto vai adorar. Só quem está enfrentando o deserto vai adorar. Oh, aleluia. Olha para cá, irmão. Todos os reinos do mundo eu te darei. Lá em Daniel capítulo 7, já tinha sido profetizado que todos os reinos seriam dele. Oh, glória! Que toda a glória seria dele. Aí o diabo vem e oferece os reinos e a glória. Ofereceu uma coisa que já era dele, irmão. Só que qual era o intuito do diabo aqui? Era dizer para Jesus, pastor Ulisses, eu até sei, vou parafrasear aqui, eu até sei que os reinos são teus no futuro. Eu até sei que a glória é tua no futuro. Mas tem uma coisa, você vai precisar passar pela cruz. O que eu estou te oferecendo, Jesus, é você conseguir a mesma coisa, só que sem precisar passar pela cruz. Eu acho que alguém se identificou. Aleluia. Todo dia o diabo está tentando desvirtuar você do caminho da cruz, irmão. Está tentando te oferecer o que Jesus já te ofereceu há muito tempo. Só que ele está dizendo para você, faz isso aqui, que tu não vai precisar sofrer. Tu não vai precisar ter dor. Eu vou te oferecer um atalho, porque o caminho é estreito e é complicado, a porta é estreita, o caminho é apertado. Então eu estou te oferecendo a mesma coisa, com uma porta mais larga. Diga para quem está do teu lado, toma cuidado, meu irmão. Diga para quem está do teu lado, Jesus não tem atalho para você. Continua no caminho. Ah, pastor, mas está difícil o caminho. É nesse caminho que Jesus vai te abençoar. Está difícil, mas Ele está contigo. Aleluia. O que Ele está propondo para Jesus é um atalho.
Era glória sem cruz. Não tem, irmão, glória sem cruz. Não tem coisas boas sem pagar preço. Não existe projeto sem processo. Tem muita gente que quer sentar no trono, mas não quer passar pelo processo. Você já imaginou, irmãos, se José, antes de sentar no trono, lá no Egito, você conhece a história, lá em Gênesis, capítulo 37 até o 46, 47, a história de José. José, Deus prometeu para ele, você conhece a história, quando ele ainda era um jovem, de 16 anos de idade, dando sonhos para ele, mostrando que um dia ele governaria. Só que olha que interessante, pastor Vitor, eu amo a palavra de Deus por causa disso, porque Deus revelou o projeto, ocultou o processo, mas garantiu o resultado. Eu vou repetir isso aqui, irmão. Deus revelou para José o projeto. Qual era o projeto? Vai sentar na cadeira de governador do Egito. Só que você, vamos entrar na história comigo, irmão. Vamos entrar na história comigo. Imagina você, se além de Deus ter revelado o projeto, Deus tivesse falado para José, mas tem uma coisa, José, para tu sentar lá, tu vai ter que ser jogado na cisterna. Para tu sentar lá, tu vai ter que ser vendido pelos teus próprios irmãos. Para tu sentar lá, tu vai ter que ser vendido para um povo que tu nem conhece. Para tu sentar lá, tu vai ser escravo. Para tu sentar lá, José, tu vai para a casa de um homem chamado Potifar. Tu vai ser seduzido pela mulher dele. Aleluia. E injustamente tu vai ser preso. Eu pergunto para você, irmão, se fosse você aceitaria o projeto? Não, pergunta para quem está do teu lado. Irmão, se fosse você, no lugar de José, você aceitaria o projeto? Pastor Carlos Cunha, o senhor aceitaria o projeto? Então o que Deus fez com José? Revelou o projeto, ocultou o processo. É isso que Deus faz com você, irmão. É isso que Deus faz comigo. Ele oculta o processo para quê? Para você não desistir no meio do caminho. Oh glória. Oh glória. Está entendendo porque está difícil? Tu está no meio do processo, mas continua, porque Ele já garantiu o resultado. O resultado já está garantido pelo Senhor. Arabaxuia darabacanda. Não vai ter cova, não vai ter cisterna, não vai ter calúnia que vai impedir de Deus concluir o projeto na tua vida. Quem está entendendo o que Deus está falando? Diga para quem está do teu lado, se tem projeto de Deus, vai ter obra concluída. Recebe nessa noite. Recebe nessa noite. Recebe nessa noite. Se tem projeto de Deus na tua vida, Ele vai cumprir. Ele garante o resultado. Ele garante o resultado. E aí, só para fechar aqui com José, irmão, é por isso que lá no capítulo 45 de Gênesis, quando os irmãos vão dar a conhecer a José, ou José vai se dar a conhecer aos irmãos, dizendo assim: eu sou José. Os irmãos arregalam os olhos e não acreditam. Mas como? Você é José? Sim, eu sou José. Aí um começa a pensar, junto com o outro irmão, dizendo assim: agora ele vai se vingar de nós. Agora ele vai matar a gente. Estamos perdidos. Oh glória. Mas aí no texto está escrito, irmão, oh glória, está escrito, pastor João, que José olha para eles e diz: não ficais temerosos.
Aí, em outras palavras, diz assim, pastor Marcelo: eu entendi. Desde o sonho até eu chegar aqui no trono, existiu um processo. Existiu um processo do sonho até o trono. E eu entendi que para chegar até aqui, Deus usou vocês. Deus usou Potifar. Deus usou o carcereiro. Deus usou o copeiro. Deus usou o padeiro. Irmão, Deus usou quem Ele quiser usar, mas que vai se cumprir na tua vida, vai. Quem acredita, levanta a mão e adore a Deus. Oh, glória. Concluir, irmãos. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Deus vai cumprir promessas. Ainda este ano de 2026 vai ter gente aqui que Deus vai cumprir promessas. Aleluia. Aguenta o processo, suporta o processo. Eu sei que está difícil, eu sei que está complicado, mas suporta mais um pouco. Faz parte, faz parte, faz parte. Não pegue atalho. Versículo de número 6. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Versículo 7. Portanto, se tu me adorares, tudo será seu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, mais uma vez, porque está escrito: somente adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, esse texto está escrito. Jesus mais uma vez citou as Escrituras. Aí o diabo, não contente, pastor Zalmir, ele vai subir mais um nível. Porque lembra que eu disse que ele não desiste, ele apenas muda a estratégia? E agora ele vai subir mais um nível. Ele vai tentar o que agora, Jesus? No ego e no orgulho. Vai tentar pegar Jesus agora no ego. Irmão, cuidado. Tem muita gente aí deixando-se levar pela tentação por causa do seu ego. Está deixando se massagear o seu ego. Aleluia. Mas nessa noite, nós vamos sair daqui fortalecidos. Nessa noite, o Senhor nos trouxe aqui, você que está nos ouvindo e nos assistindo em casa. Deus vai te fortalecer no seu Espírito Santo, para que você não dê lugar ao ego e nem ao orgulho. Versículo de número 9. Vamos todos juntos ler, a gente já está caminhando para a conclusão. Vamos lá? O 9, o 10 e o 11. Vamos lá? Todos juntos? 1, 2, 3. E Jerusalém, e pô-lo sobre. Para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Até aqui. Agora ele vai subir mais um nível na tentação. Ele muda a estratégia. Ele vê que não consegue derrubar Jesus na necessidade.
quando mandou transformar a pedra em pão, ele vê que ele não consegue derrubar Jesus no âmbito da ambição, porque tudo é dele, para ele e por ele, aleluia. Então agora ele fala: vou tentar atingir o ego, o orgulho. E aí ele diz, a Bíblia diz, levou ele até o pináculo, levou ele justamente para Jerusalém, irmão, o lugar mais frequentado daquela época, onde nas festas anuais estavam milhares e milhares de pessoas, judeus, participando das festas. Então ele queria que Jesus fizesse algo público, mostrando: olha, se tu se jogar daí e vierem os anjos e te recolherem, todo mundo vai ver. Cuidado com esse todo mundo vai ver, irmão. Cuidado. E aí ele disse: lança-te daqui para baixo. E aí ele muda a estratégia, ele falou assim: agora eu vou usar a mesma palavra que ele usa comigo, porque o diabo sabe a palavra, irmão. Ele só não segue, mas ele sabe. E é mais que muito crente, irmão. Ele conhece. Então ele disse: vou usar da mesma arma. Então é por isso que você tem que estar preparado, irmão. Diga para quem está ao teu lado: esteja sempre preparado. Tem muita gente por aí que já está aceitando, pastor Carlos, o senhor sabe disso muito melhor do que eu, daquela falácia de que Jesus não é Deus, Jesus é um profeta. É tanta gente falando agora que Jesus não é Deus, que tem muito crente que está acreditando, irmão, porque não conhece a palavra. Então isso é um exemplo prático, que nós precisamos conhecer a palavra, porque quando o diabo subir o nível com você, ele vai se dar mal, porque você também vai subir o nível com ele. Você vai fazer como Jesus fez aqui, você vai subir o nível com ele. Quando ele disse para Jesus: olha, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Está escrito mesmo, irmão. Salmo de número 91, aleluia. Ele usa a palavra, versículo 11 e 12. Para que te sustente e não tropeces com teu pé em alguma pedra. Aí versículo de número 12. E Jesus respondendo, disse-lhe: dito está. Ele não disse nem aqui escrito, ele disse dito. É mais uma prova de que esse livro que você carrega todo dia não é um livro de conto de fada. Aqui não só está escrito, aqui está dito. Aleluia. Isso aqui, irmão, é a mesma coisa do que se Deus estivesse abrindo a boca aqui agora e falando com você. O texto está dizendo, pastor, está dito, está falado, está profetizado, está dito. E quem falou não foi homem, quem falou foi Deus. Ele se responsabiliza porque está escrito aqui. Está dito. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo de número 6, versículo 16, está escrito. Jesus usou a palavra para refutar Satanás mais uma vez. Porque, irmão, Satanás vai tentar usar a palavra deturpada para tentar enganar você. Porque ele verdadeiramente usou a palavra, mas de uma forma deturpada. Aleluia. Ele usou a palavra para conveniência. A palavra não é para minha conveniência e nem para tua conveniência. A palavra, ela é a palavra. Aleluia.
E para a gente concluir, irmãos, a palavra de Deus, ela não pode ser deturpada para validar a proposta do diabo. Hoje em dia, felizmente, tem muita gente, irmão, usando a palavra de Deus ao seu bel prazer, para tentar validar os caprichos, para tentar fazer com que as suas vontades prevaleçam, usando a palavra de forma errada, equivocada, irmãos, porque não conhece a palavra. Então nessa noite, o nosso pastor prega sempre aqui, esse púlpito é abençoado, porque nós ouvimos mensagens, palavra, Deus falando aqui todo dia, irmão, de diversas formas. Aqui, se tem um lugar onde tem palavra, é a Assembleia de Deus de Cubatão, irmão. Os irmãos sabem do que eu estou falando aqui. Nós somos privilegiados. Aqui nós ouvimos a palavra. Glória. Só erra quem quer aqui, irmão. Quem não tem compromisso. Porque aqui tem palavra. Aqui você aprende a palavra. E você está vendo a importância de conhecer a palavra, de se aprofundar na palavra. Quando vier a tentação contra você, você ter a palavra, não só no coração, mas na sua boca e na sua vida, para confrontar o diabo. Comece a receber a palavra de Deus na tua vida nessa noite, meu irmão. Aleluia. Comece a receber essa palavra, se dedique nessa palavra, leia a palavra, estude a palavra, medite na palavra, tenha amor e zelo pela palavra, estude, irmão, conheça, se aprofunda na palavra, não seja raso, porque o diabo não está brincando de ser diabo. Aleluia. E eu quero encerrar. No último versículo, eu gostaria que você lesse comigo o último versículo. Vamos todos juntos? E aí eu encerro, por causa das horas. Vamos lá, 1, 2, 3. E acabando o diabo, só mais uma vez, vamos lá? 1, 2, 3. E acabando por quanto tempo? Olha para quem está do teu lado e diga assim: ele não vai desistir. Ele não se sentiu vencido por completo. O texto está dizendo, ele se ausentou quando viu que perdeu a batalha, mas não perdeu a guerra. Ele se ausentou, não foi para sempre. Ele se ausentou, não foi pelo resto do ministério, não. Ele se ausentou por algum. Então olha para quem está do teu lado e diga: cuidado. Esse texto aqui mostra que foi a primeira vez que o diabo enfrentou, ou Jesus enfrentou o diabo face a face. Qual foi o outro? Alguém lembra? No Getsemane. Essa palavra vai se cumprir lá no Getsemane, quando ele vai tentar novamente tirar Jesus do propósito da cruz. Mas eu tenho certeza que nessa noite nós estamos saindo daqui cheios do Espírito Santo. Estamos saindo daqui com a certeza de que nós estamos alicerçados nessa palavra, e você não vai ceder às tentações do diabo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero rapidamente, irmãos, fazer o apelo aqui, fazer o convite, perguntando se tem alguém aqui nessa noite que porventura veio ao culto e ainda não teve o encontro com Jesus, ou você está afastado dos caminhos do Senhor, e você gostaria de dar um passo para Cristo nessa noite. Você ouviu a palavra, ouviu a mensagem, Deus falou com você. Talvez você tenha sofrido as tentações do adversário, do diabo,
E talvez você tenha sofrido com tudo isso, mas nessa noite, o Senhor quer te salvar. O Senhor quer te libertar. O Senhor quer mudar a tua história, mas você precisa dar um passo para Jesus. Ele te ama e Ele te chama nessa noite. Tem alguém? Dá um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar e venha. Jesus quer te libertar, quer te salvar. Ele te ama. Alguém na galeria que gostaria de dar um passo para Jesus? Alguém aqui na nave da igreja? Dê um sinal com a sua mão. Não tem ninguém? Se não tem, que Deus possa lhe dar uma outra oportunidade. E eu quero fazer uma oração com a igreja. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por esta rica palavra, Senhor, que tu falaste ao nosso coração. Senhor, muito obrigado porque tu ainda fala, Senhor, conosco a cada dia, Senhor. Meu Deus, através da tua inerrante palavra, cada um de nós que viemos aqui, Senhor, nessa noite, Senhor, viemos, meu Pai, com o coração aberto, meu Deus, para receber, meu Deus, a tua palavra. Portanto, meu Deus, continue abençoando a cada um, meu Pai, continua fortalecendo. Sabemos que o inimigo das nossas almas não desiste, mas nós também não vamos desistir. Nós também, Senhor, vamos continuar, Senhor, firmes e constantes na tua presença. Fortalece essa minha irmã, fortalece esse meu irmão, fortalece os obreiros, Senhor, meu Deus, que tu possa, Senhor, meu Deus, a nos guiar pelo teu Espírito, para vencermos os desertos, vencermos as tentações, ó Pai, em o nome de Jesus. Que o Senhor nos dê uma semana de vitória, uma semana abençoada, Senhor, que as tentações caiam por terra, meu Deus, e que cada um de nós, Senhor, possamos, meu Pai, enfrentar de cabeça erguida, sabendo que tu estás na nossa frente, Senhor. Meu Deus, é o que nós te pedimos nessa noite, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Os que creem vão dizer amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, profetiza uma palavra de vitória e Deus abençoe, em nome de Jesus.